Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Só a Bíblia. Estamos aqui nessa série, uma forma interessante de marcar a Bíblia. Estávamos no capítulo 1 do livro de Gênesis, agora a gente vai para o capítulo 2. Se você está acompanhando aí na sua Bíblia, marcando a Bíblia, coloque aí nos comentários, eu estou acompanhando também na minha Bíblia. Muito bem, estamos agora no capítulo 2 do livro de Gênesis. A gente vai analisar aqui algumas coisas bem interessantes, a gente vai ter muitas marcações aqui nesse capítulo 2. Vamos lá, o que está escrito aqui no capítulo 2? Vamos lá, vamos acompanhar o que diz aqui, ó. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. Preste atenção. Os céus e a terra foram acabados em qual dia da criação? De acordo com o que está dizendo aqui o versículo, está dizendo que assim foram acabados os céus e a terra no sexto dia. E todo o seu exército, tudo que Deus fez, ele finaliza ali no sexto dia. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Vamos parar por aqui, irmãos. A gente vai marcar aqui um versículo, esse versículo 2, para mim é um versículo bem interessante, porque é o que Deus fez, no sétimo dia da criação. A gente vai marcar esse versículo de laranja, que é um versículo bem interessante. A gente vai marcar ele de laranja. E a gente vai destacar no próximo versículo, a gente vai destacar algumas palavras-chave, no próximo versículo aqui, ó. Então, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Aqui a gente vai destacar três palavras-chave aqui no versículo 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então a gente vai destacar, a gente vai marcar também esse versículo de laranja e vai destacar essas três palavras aqui, ó. Abençoou, santificou e descansou, certo? Então a gente vai destacar essas três palavras aí. No meu caso aqui eu acharia bem interessante se a gente marcasse cada palavra-chave dessa aí de uma cor diferente, certo? Então vamos primeiro marcar o versículo 3, também de laranja. Você pode acompanhar aí também na sua Bíblia, marcando aí os versículos, certo? A primeira palavra é abençoou. Eu vou escolher aqui a caneta verde, da ponta fina, fica melhor para marcar, tá? Eu vou marcar aqui a palavra abençoou. Essa primeira palavra aqui. Então eu vou marcar aqui para vocês e depois a gente volta aí no vídeo. Vou marcar todas as palavras-chave, aí a gente volta. Então é isso aí, meus amigos. Aqui a gente destaquei aqui, Eu marquei aqui de verde a palavra abençoou e a palavra santificou eu marquei de azul, azul escuro. E a palavra descansou eu marquei aqui de vermelho. Então a gente marcou os dois versículos de laranja, porque são versículos bem interessantes. Marquei também as palavras-chave, Abençoou, santificou e descansou. Olha só que interessante, a gente vai fazer uma marcação bem interessante, uma ligação dessa palavra aqui, descansou, com um versículo bem interessante que faz sentido com isso aqui. Vamos lá. Aqui fala que Deus descansou no dia sétimo, no sétimo dia. Agora, por que Deus fez isso, descansou? Será que ele se cansa? Será que ele se fadiga, se cansa? É isso que a ligação que a gente vai fazer aqui vai nos levar a um versículo que fala que Deus não se cansa. Então, e por que ele descansou aqui no sétimo dia? A gente vai fazer a ligação lá para o livro de Isaías, capítulo 40, versículo 28. Vamos lá para o livro de Isaías. Como a gente marcou aqui, ó, a gente marcou a palavra-chave descansou de vermelho. A ligação também para a referência vai ser de vermelho. Então eu vou colocar aqui, a abreviação do livro de Isaías, no capítulo 40, versículo 28. Vou marcar aqui e mostro para vocês. Então ficou desse jeito aí, ó. Descansou, a gente vai agora no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 28. Vamos ver o que está escrito lá. E a gente também vai marcar a palavra-chave lá desse versículo de vermelho. Vamos lá, Isaías 40, 28.
Então, estamos aqui no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 28. Olha o que está escrito aqui, ó. Até já destaquei aqui, ó. Você também pode fazer isso aí na sua Bíblia. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. O que o profeta Isaías está falando? Que Deus, ele nem se cansa e nem se fadiga. Porque se ele nem se cansa e nem se fadiga, e no sétimo dia da criação ele descansou? Você já parou para pensar isso? Outra coisa que aconteceu que não tinha necessidade de Deus fazer. Vamos lá. Deus, ele não se cansa. O profeta está afirmando aqui. Por que ele descansou no sétimo dia? Qual que era a função também do batismo de João Batista? Qual que era a função do batismo? Qual que era a intenção do batismo? A intenção era para que as pessoas se arrependessem, né? Se arrependessem dos seus pecados e assim fosse batizado. O batismo é para remissão dos pecados, certo? Por que Jesus batizou se ele não tinha pecado nenhum? Então, você já parou para pensar nisso? Vamos lá. Deus, ele não se cansa. E por que ele descansou no sábado? Quero que vocês respondam aí, coloquem aí nos comentários. Ele não se cansa, mas por que ele descansou no sábado? O batismo é para arrependimento dos pecados, né? Para remissão dos pecados. Por que Jesus batizou se ele não tinha cometido pecado nenhum? Se ele não tinha pecado? Por que ele batizou? Não tinha necessidade de Jesus ter batizado. Mas por que ele fez isso? Aí você faz a ligação. Jesus batizou por quê? E Deus descansou por quê se ele não se cansa? Então eu quero que vocês coloquem aí nos comentários o que vocês acham disso. Tá? Eu não vou dizer nada, só quero que vocês comentem. Vamos lá. A gente já vai aproveitar que a gente já fez uma ligação para esse versículo aqui. A gente também vai marcar esse versículo 28 de laranja, porque é um versículo muito interessante, né? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Está mostrando a grandeza de Deus, né? Que não dá para a gente investigar o entendimento de Deus, né? Esquadrinhar a fundo o que passa na mente de Deus, né? Então a gente vai aqui também marcar esse versículo, aproveitar, né? E marcar o versículo de laranja. Então agora a gente volta lá de novo, mais uma vez, lá no capítulo 2, onde a gente estava. Então aqui a gente já fez a ligação. Fizemos a ligação aqui, ó. Olha só como é que tá ficando bonito aí, ó. Os dois versículos de laranja. O versículo 3, a gente destacou essas palavras-chave e a gente já foi aqui numa referência lá em Isaías 40, versículo 28. Agora a gente vai aqui para a formação do homem. Esse título, para mim, a gente vai marcar ele de azul, tá? A gente vai marcar ele de azul. Esse de laranja, aqui é uma história muito interessante, né? Todas as histórias são interessantes. Só que eu destaco alguns títulos de laranja e outros de azul, tá? E esse aqui, para mim, a gente vai marcar ele de azul. Então a gente vai pegar a caneta, eu uso essa caneta, esse azul aqui, não o azul forte. Você pode, se quiser, usar o azul forte, não tem problema nenhum. No meu caso aqui, eu vou usar esse azul aqui mais fraco, né? Então a gente faz do mesmo jeito que a gente fez no título ali, ó. A gente vai lá. No meu caso aqui, eu só vou uma vez lá. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Eu vou uma vez e volto uma. Tá? Não preciso ficar riscando para lá e para cá, não. Senão a tinta fica muito forte, né, no papel. O papel da Bíblia já é fino, né? Então a gente faz a bolinha. Eu gosto sempre de fazer essa bolinha aqui, ó. Certo? Então aqui a gente já marcou o título. Aqui a formação do homem. Então agora vamos para os versículos, né? Então aqui, ó. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criadas, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta. Esse versículo é interessante. Não tanto quanto os versículos de laranja, mas ele é bem interessante. É bom a gente marcar ele. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Vamos lá. Então esse versículo aqui, nesse caso aqui, a gente vai marcar ele de azul. Tá? A gente vai marcar ele de azul.
Mesma caneta que a gente marcou ali o título, a gente vai marcar esse aqui também. O versículo 6, olha o que diz. Mais uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Ou seja, naquela época lá não chovia na terra. O que fazia regar as plantas era uma neblina que descia da terra, que subia da terra, ó. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então não era uma chuva, era uma neblina que subia, certo? Então esse versículo também é muito interessante, a gente vai marcar ele aqui. É interessante, a gente vai marcar ele de azul também. Agora aqui que vai entrar um versículo que a gente vai marcar ele de laranja. E por que a gente vai marcar ele de laranja? Aqui Deus vai falar como que foi formado o homem, certo? E por isso que esse versículo, não sei se vocês concordam, mas eu acho esse versículo muito interessante. E por isso que eu marco ele, a gente vai marcar ele de laranja. Vamos lá? A gente marcou de laranja aqui, ó. E o que diz o versículo? Por que a gente marcou de laranja? Diz assim, ó. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Preste atenção, as duas substâncias que Deus usou para criar o homem. O pó da terra, e é bom a gente destacar essas partes aqui, ó. Vamos lá? Vamos destacar essa parte aqui, ó. Aí nessas horas você pode escolher a cor que você achar mais interessante, né? No meu caso aqui eu posso marcar ele aqui também de vermelho. Essa aqui, esse pó da terra. Vamos lá, vou marcar ele aqui de vermelho. Pó da terra. Eu vou marcar aqui as palavras-chave e eu volto aí no vídeo. Então olha só como é que ficou aí, ó. A gente destacou as duas substâncias, né? Pó da terra, mais o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então Deus usa essas duas coisas aqui para formar o homem. O pó da terra e o fôlego de vida. Quando juntou essas duas coisas, o boneco de barro mais o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. O homem passou a ser e não a ter uma alma, certo? O homem passou a ser uma alma vivente. Quando tira essa substância aqui, ó, de qualquer ser vivo que respira, ele morre e volta a ser o quê? Volta a ser pó. A gente vai fazer uma ligação agora, né? O homem foi formado do pó da terra. A gente vai fazer uma ligação aqui, o que Deus falou para Adão depois que ele desobedece a Deus. Vamos lá, esse vai ser o último versículo do vídeo de hoje. Vamos lá. Pó da terra. O homem foi feito do pó da terra. Quando ele morre, ele volta para onde? O que acontece na morte? O que ele vai? Para onde que ele vai? Quem vai dizer isso aqui é o próprio Deus, ó. Vamos lá, a gente marcou aqui, destacou a palavra-chave de vermelho. Vamos agora para a referência aqui do próximo vídeo, do próximo versículo, ó. Capítulo 3, a gente vai marcar aqui, ó, no capítulo 3 de Gênesis, o versículo 19. Vou marcar aqui, capítulo 3, versículo 19. O que diz aqui no capítulo 3? Vamos lá, capítulo 3, versículo 19. Vamos lá. O homem foi formado do pó da terra. E Deus que criou o homem, quando ele morre, para onde que ele vai? O que acontece com ele? Então quem vai dizer aqui é o próprio Deus, né? Então, ele vai falar aqui, ó. Vamos ver. Ele diz aqui, ó. Falando para Adão depois que ele desobedece a ordem de Deus que não era para comer do fruto proibido. Deus fala assim para ele, ó Adão, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então Deus que criou o homem do barro, ele falou para ele, ó, quando você morrer, você vai voltar a ser pó, porque do pó você foi formado. Certo? Então as duas substâncias, o pó da terra mais o fôlego de vida. Agora o que a gente vai fazer? Vai destacar essa parte aqui, ó. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. A gente vai marcar de vermelho porque lá está marcado de vermelho. Certo? Então aqui a gente destacou já a frase-chave lá daquele versículo, né? Porque tu és pó e ao pó tornarás. Certo? Então é isso, meus amigos. Esse foi o vídeo de hoje. Tem muita coisa para a gente aprender aí pela frente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí.
Deixe no comentário aí também se você está acompanhando também as marcações aí na sua Bíblia. Eis que a jornada é longa, meus amigos. Para mostrar marcações em toda a Bíblia, tem conteúdo aí para muitos anos, beleza? Então, se você está gostando do vídeo aí, deixa nos comentários. Se você está acompanhando aí na sua Bíblia, deixa nos comentários. Nos ajuda aí a dar mais força para a gente continuar postando novos vídeos aí para vocês. Beleza? Então Deus abençoe. Tchau, tchau.